Então vamos lá, eu vou fazer uma apresentação da área de trabalho e com base nisso vai ficar mais fácil depois para que eu possa explicar para vocês determinados recursos e determinadas ferramentas a serem utilizadas. Então toda vez que eu falar menu principal ou menu arquivo, é esse menu aqui ao canto, no canto onde está escrito arquivo, que serve para que nós possamos salvar o nosso projeto, abrir outros, solicitar uma nova folha, impressão, entre outros recursos principais. Quando eu falar abas ou guias, são essas guias acima, página inicial, inserir, design, entre outras que carregam também aí os recursos de edição de texto. Essa mesma estrutura que eu estou explicando também serve para os outros softwares do Office, que nós vamos ver. Nesse curso nós veremos o Excel e o PowerPoint. Depois eu farei também alguns cursos um pouco mais avançados, como Excel avançado, Word avançado, e também Microsoft Access básico e avançado. Serão aí então os cursos que eu vou estar montando com esse pacote do Office 2019. Então beleza. Aqui abaixo são as ferramentas ou a barra de ferramentas que altera de acordo com a guia ou aba selecionada acima. Então é muito simples e muito prático. Falo isso porque tomem cuidado, porque às vezes eu peço para vocês inserirem algum objeto. Então eu vou entrar na guia de inserir e vou encontrar aqui os recursos separados por categorias. Se você estiver em outra guia e não prestar atenção nisso, você não vai encontrar aquele recurso. Então tomem cuidado com isso. Ah, mas eu não estou encontrando esse recurso. O que eu posso fazer? Aqui você tem a barra de pesquisa. Então, se você selecionar aqui e colocar, por exemplo, algum recurso, vou colocar aqui, por exemplo, inserir, ele vai me mostrar as informações que eu tenho. Inserir imagem e assim por diante. Então, ele auxilia muito para quem é um usuário novo. Ou até mesmo, às vezes, você quer um recurso, você lembra o nome do recurso, mas não sabe em qual guia ele está. Então, isso aqui vai te ajudar, obviamente, a encontrar ele aí, com uma facilidade maior. Aqui abaixo, ele vai mostrar quantas páginas você tem no seu projeto, quantas palavras criadas dentro daquela página. Aqui nós temos algumas opções que são para que eu possa visualizar a minha página em si, a minha folha. Então, a padrão é essa do meio, que é o layout de impressão, que seria uma forma mais próxima à realidade de como ele seria impresso. Nós temos o modo de leitura, que quando eu clico, ele deixa em tela cheia. Então, talvez se você tiver documento ou estiver estudando alguma coisa, quiser fazer uma leitura desse texto sem precisar de nenhum recurso de guias, é o melhor modo aí a se trabalhar. Não estarei trabalhando nesse modo. E temos aqui um outro que é o layout para o web, onde ele mantém as guias, mas ele deixa aqui com 100%, não se preocupa com margem, não tem quantidade de páginas, nada disso. Então, às vezes você está querendo somente criar um texto, fazer uma digitação e tudo, é interessante esse layout para isso. Eu vou deixar no impressão, porque como nós vamos trabalhar com alguns documentos, alguns projetos práticos dentro do Word, eu vou precisar tratar margem e alguns outros recursos que só são possíveis de serem aplicados dentro desse layout. Se você quiser aumentar ou diminuir o zoom, você tem aqui à direita, no canto inferior, uma barra aqui onde você pode aumentar ou diminuir esse zoom e até mesmo digitar aqui um valor exato para que você possa então trabalhar. Então, se eu clicar no 100, ele abre aqui a porcentagem e eu coloco um valor qualquer aqui. Vou estar na maioria das vezes trabalhando em 100%. Se precisar de eu ampliar alguma coisa aqui, eu posso aumentar um pouquinho para fazer uma explicação, depois eu retorno para o 100%. Então vou estar utilizando o padrão dele, que é justamente esse 100%. Aqui acima, que eu acabei pulando, nós temos alguns recursos que são ferramentas rápidas. Então eu posso salvar as alterações aqui do meu projeto, eu posso desfazer. Então caso eu crie alguma coisa aqui e não queira mais aquele objeto, ou tenha feito, ou tenha excluído algo que não era para excluir, eu posso clicar nessa seta que ele desfaza. E aí então volta ao anterior. Tem essa que refaz e aqui é uma opção de configuração da barra de ferramentas. Então através dela eu posso aqui selecionar algum outro recurso que eu utilize muito para que fique aqui no acesso rápido, que é essa área acima. Então vamos supor, poxa, eu faço todo dia um tipo de documento. Eu trabalho aqui, por exemplo, então, vamos supor que fosse com recibos. E eu tenho que fazer impressão. E eu não quero ficar clicando aqui em arquivo e imprimir toda vez. Então, é interessante com que eu insira a opção de impressão aqui acima. Então, é muito simples. Ah, não quero mais ela. Eu venho aqui e desmarco. Então, é a minha barra de acesso rápido que possui alguns recursos aqui, para que eu possa, então, estar trabalhando.
Então vamos iniciar aqui, né, com as ferramentas e recursos. Vamos trabalhar primeiro com a página inicial, utilizando aqui os recursos de fonte. Depois eu vou explicar aqui o que nós temos na área de transferência, parágrafos e estilos aqui, que são as categorias iniciais. Então, primeiramente, digita aqui o seu nome e vamos começar a trabalhar com alguns conceitos, né, de formatação. O padrão do Word é abrir aqui, isso desde as versões antigas, né, da 2003, a fonte Calibre ou Calibri e o tamanho 11. Com base nisso, você pode então digitar qualquer conteúdo, selecionar esse conteúdo. Parece até muito básico, muito simples, mas existem alguns alunos que não sabem nada. Então, se você tem um conhecimento prévio, talvez seja melhor vocês pularem essas primeiras aulas, porque eu vou explicar bem o passo a passo aqui. Uma coisa que eu via muito em sala de aula eram os alunos não selecionar um conteúdo para editar. Então, não adianta nada você utilizar os recursos aqui para fazer uma alteração no tipo de letra, uma alteração no tamanho da letra, ele não vai mudar. Se você não seleciona aqui o texto, ele não altera, ele não vai adivinhar o texto ou os textos em que você quer então aí modificar. Para fazer uma seleção no Word, ou você começa do final para o início, eu tenho esse costume, então vocês vão me ver sempre selecionando do final para o início, que é clicar, manter o botão do mouse pressionado e arrastar. Pronto, uma palavra, duas palavras, uma letra, a quantidade que você quiser. Quem vai mandar é justamente o mouse. Ou do início para o final. Existem outras formas que são com comandos que nós veremos aí um pouco mais para frente, mas que fazem seleções múltiplas, ou em vários objetos. Então, por enquanto, seleciona somente o texto em que você digitou. Com ele selecionado, vem aqui na aba de fonte e vamos primeiro mexer na tipografia, que é o tipo de letra. Se você passar aqui, você vai ver uma gama de modelos de fonte. Pode ser que não tenha todos aí no de vocês, como essa Aldo de Apache, 28 de Slater, que são fontes externas, que são acrescentáveis. Eu falarei disso em aulas posteriores e vou mostrar para vocês como adicionar fontes aí. Então, baseada nessas que vocês já têm, vamos colocar, por exemplo, um Arial. Aqui nós temos uma categoria, de famílias de fonte Arial, que são diversificadas. Então, eu tenho várias delas. Vou colocar Arial, que é Arial simples. Aqui do lado eu tenho o tamanho dessa fonte, então eu posso inserir aqui o tamanho que eu quiser. Mas eu queria um tamanho de 15, não tem. Se não tem ali, não tem problema. Você clica aqui sobre a caixa, digita o valor que você quer e pressiona Enter. Pronto. Se o texto estiver selecionado, ele vai mudar a letra, como vocês podem ver aqui acima, e o tamanho da fonte. Aqui do lado nós temos como aumentar de forma dinâmica e diminuir. Então, eu posso ir clicando e ele vai aumentando aqui, proporcionalmente. E a mesma coisa para diminuir. Aqui do lado nós temos recursos para deixar elas em maiúsculas ou minúsculas. Então, por exemplo, primeira letra da frase em maiúscula somente. Aqui eu tenho tudo em minúscula, tudo em maiúscula. São recursos que ajudam muito o desenvolvimento aqui dentro do Word. Como é um nome, seria essa aqui, colocar cada palavra em minúsculo. Então, o primeiro nome com a primeira letra cada palavra em maiúsculo. O primeiro nome com a primeira letra em maiúsculo, o segundo nome e assim por diante. Então, seria o mais correto, para um nome. Esse outro recurso, ele limpa toda a formatação. Então, se eu clico nele, tudo aquilo que eu fiz é zerado e ele volta para o padrão do Word, que eu falei para vocês no começo, que é calibre e tamanho 11. Então, se você copiar, por exemplo, um texto da internet, que seria aqui, ele vier com sublinhado, itálico, negrito, entre outros recursos, cores, você pode limpar a formatação dele com esse recurso e aí você aplica o que você quiser aqui, como eu já havia mostrado. Vou aplicar um Arial Black, vou deixar o texto um pouco maior. Perfeito. Aqui nós temos recurso, eu vou até tirar esse Arial Black, porque agora eu vou mostrar, vou deixar somente Arial de novo, eu vou mostrar alguns recursos aqui que são de negrito. Quando eu clico em negrito, ele deixa a letra em destaque, como se ela tivesse aqui uma força maior aí dentro do texto, serve para destacar um ou outro elemento, dentro do texto. Temos o itálico, que deixa ela inclinada, então aqui ele está dando uma leve inclinação, essa inclinação pode ser maior ou menor dependendo da tipografia da letra, do tipo de fonte em que você esteja aí utilizando. Se você clicar uma vez, olha lá, ele está marcado. Se eu clicar novamente, ele desmarca e remove ele. A mesma coisa o sublinhado. Então, eu posso sublinhar e clicar novamente para que ele volte aqui ao normal. Todo recurso que tem essa seta significa que ele tem outros atributos ali. Então, por exemplo, eu posso até colocar um sublinhado, mas eu posso escolher se esse sublinhado vai ser pontilhado, tracejado, vai ser aqui duplo, entre outros recursos. Eu também posso escolher a cor desse sublinhado. Então, ele me dá essas opções, clicando nessa seta ao lado.
além aqui dessa estrutura de negrito, itálico e sublinhado que nós vimos, ainda com o texto selecionado, lembrem-se disso, nós temos aqui ao lado a opção do taxado, que vai colocar essa listra aí no texto. Temos aqui a opção de subscrito e sobrescrito, que é basicamente para o seguinte: eu vou pressionar Enter, vou digitar aqui embaixo H2O, ok? Toda vez que eu pressiono Enter, eu quebro para uma linha de baixo. Vou selecionar somente o número 2. E aqui, se eu pressionar, por exemplo, subscrito, ele fica um pouco abaixo das outras letras. Se eu pressionar sobrescrito, ele fica acima. Se eu não quiser nenhum nem outro, basta eu deixar desmarcado e ele volta para o padrão que estava anteriormente. Então, são recursos muito simples. Vou selecionar somente um primeiro nome, vou vir aqui nas opções de cor de texto, de efeito de texto, e vou selecionar um efeito pré-definido. Isso aqui já são mais para projetos artísticos. Às vezes, se você quiser criar um cartão de visitas, um convite, com Word, que também é possível, eu farei aqui em aulas futuras, nós podemos utilizar um desses modelos. Eu não estou conseguindo ver a alteração justamente porque o meu texto está abaixo, está embaixo dele. Então, eu posso selecionar, eu clicar em qualquer um, perfeito, e ele vai fazer a alteração. Vou selecionar aqui o sobrenome e aqui, então, quando eu passar, eu já consigo visualizar ali, perfeito. Além dessas informações, eu poderia selecionar uma cor de contorno para ele, um sombreamento, que são alguns efeitos que podem ser aplicados ao texto com base nesse recurso. Eu estarei depois utilizando e explicando, detalhando um pouco mais esses efeitos nas próximas aulas. Ainda com o texto selecionado, você tem uma opção aqui que serve para taxar o fundo dele, Ele coloca ali como se fosse uma cor mesmo no fundo do texto. Eu não gosto muito de utilizar esse recurso, mas pode ser que em um ou outro documento aí seja útil para que vocês possam utilizar. Então ele fica com esse fundo, com essa cor. Vou selecionar novamente, vou colocar aqui uma outra cor diferente, olha lá. E ele vai ficar, então, com essa opção aqui, Essa opção se chama realce do texto. Ah, mas eu não gostei, eu quero tirar o realce. Eu posso selecionar, venho aqui e coloco sem cores. Pronto, ele fica sem o realce. Ah, mas eu queria, além de tirar o realce, vamos colocar um outro realce aqui, por exemplo, e uma cor para o texto. Eu vou colocar um realce azul e uma cor para o texto branca. Pronto, aqui do lado nós temos a paleta com a opção de cor para o texto. Ele não colocou por quê? Vamos selecionar novamente ele e aí sim, ao selecionar aqui, ao inserir a paleta de cores, eu posso clicar sobre uma cor. Se ele não tiver selecionado, obviamente não vai alterar aí. Vou clicar fora para desselecionar, para tirar a seleção. Então, perfeito. Vamos supor que eu não queira essas informações. Eu modifiquei e não gostei. Eu teria uma opção de voltar ou posso selecionar o texto e utilizar esse recurso que eu ensinei para vocês acima, que é a opção de limpar toda a formatação. Pronto, a formatação foi limpa. Mas, como vocês podem ver, alguns recursos não são tirados com a formatação. Todos os recursos que eram referentes ao tamanho de fonte, tipo de letra, negrito, itálico, cor, foram tirados. Porém, a cor de fundo não. Então, para isso, você realmente tem que selecionar ele e retirar aqui no realce sem cores. Alguns desses efeitos aplicados no texto não são removidos, não são compatíveis. Ok. Eu gostaria de voltar ele ou de inserir a mesma formatação que eu tenho nesse H2O. Então eu queria que o sobrenome também tivesse. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar uma letra ou todo o texto do H2O e utilizar esse recurso que nós temos aqui na área de transferência que se chama pincel de formatação. Você, com o texto que você quer copiar o formato selecionado, você clica no pincel de formatação. Pronto. Agora ele vai mudar o cursor do mouse. Significa que qualquer texto que eu selecione a partir de agora será aplicado a mesma formatação daquela cópia. Vamos fazer um exemplo novamente. Eu quero colocar esse H2O agora com essa mesma formatação do texto Hugo. Então, seleciono o texto Hugo, clico em pincel de formatação. Pronto, ele copiou, clonou essa formatação. Agora, para que eu aplique em algum local, basta eu selecionar. Maravilha. É muito simples e muito útil esse recurso. Além desse recurso, nós vamos ter aqui outras opções. Vou selecionar o texto, como opção de copiar. Aí eu poderia fazer uma cópia dele, e poderia colar em qualquer outro local, clicando aqui sobre o recurso de colar. Se eu clico, vou desfazer uma vez, se eu clico nessa seta, ele me dá mais opções. Ele me dá a opção de manter a formatação original de onde eu copiei, de mesclar com a formatação anterior, de fazer uma colagem de imagem e também aqui
de colar ele, né, somente como texto. Explicado os dois principais recursos aqui relacionados à formatação de texto, vamos passar para a parte de parágrafo, onde nós trabalhamos diretamente voltado aqui com o posicionamento dele. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui essa parte de posicionamento, onde nós temos 4 formas de posicionar o texto, sendo a primeira delas a forma padrão, que é o alinhamento à esquerda. À esquerda, talvez você pense o seguinte, ele não está bem à esquerda da folha, ele tem um espaço aqui. Esse espaço nós chamamos de margem, é a distância que nós temos aqui para a borda da página, até mesmo para que o texto não fique colado aqui. Cada documento ele tem uma proporção, vamos dizer, adequada de margem para que você possa trabalhar. Existem alguns documentos onde você precisa aproveitar mais a página, a folha, com um texto maior, que é interessante nós diminuirmos um pouco esse espaçamento de margem, e outros que é interessante você manter o padrão. Então eu vou falar disso mais adiante, quando eu tiver terminado os conceitos e nós começarmos com a criação de documentos. Vamos selecionar então primeiro o texto, e aqui, como vocês podem ver, o alinhamento que vem padrão é à esquerda. Lembrando que todos esses recursos que eu estou falando nessas primeiras aulas estão na página inicial. Eu tenho após ele o alinhamento em centralizar e alinhado à direita. E se eu tiver um texto maior, vou estar deixando ele aqui centralizado, vou clicar depois do H2O e aqui abaixo eu vou digitar um conteúdo qualquer, repetindo aqui teclas, somente para que nós tenhamos um texto um pouco maior. Esse texto eu vou selecionar todo ele, vou clicar aqui nesta opção para limpar a formatação dele, maravilha, ele volta para o padrão. Vou aqui em copiar e vou aqui em colar, para que ele cole algumas vezes, maravilha. Eu posso até colar na própria sequência dele aqui, Ok, vou deixar mais ou menos dessa forma. Vou selecionar aqui após a linha e vou pressionar Delete para que ele faça algumas quebras, perfeito, maravilha. E com isso, então, percebam o seguinte, quando eu tenho um texto um pouco maior como esse, eu posso selecionar todo ele e fazer um alinhamento que se chama justificar, que é um alinhamento justificado, aonde a mesma proporção de texto fica para os dois lados bem subdividida. Tá joia? Então, ele tenta colocar esse texto com uma estrutura melhor aqui dentro da página, onde ele começa aqui na esquerda e termina à direita com as linhas praticamente no mesmo tamanho, totalmente justificados. Então depois nós veremos um pouco mais sobre esse texto também. Aqui é porque eu não coloquei muitas palavras também separando, então como não é um texto propriamente padrão, ele não ficou tão bem distribuído assim. Vou pegar um outro texto aqui e já retomo. Então copiei aqui da internet para ganhar tempo um texto qualquer, e esse texto, percebam que agora como é um texto mais real, não foi uma repetição de caracteres que eu fiz ali, vão ter palavras menores, maiores, vão ter quebras aqui, e essas linhas vão dar uma diferença nesse canto à direita, porque ela está selecionada aqui à esquerda. Quando eu seleciono tudo e mando ele justificar, ele tenta colocar a estrutura dele o mais correto possível. Então, da mesma forma que esse texto inicia todas as palavras na esquerda, ele tenta fazer com que isso aconteça também à direita. Então, é bem interessante, é um alinhamento para que você coloque quando você tem um conteúdo de texto extenso. São os principais. Existem outros recursos aqui, por exemplo, que tem dentro dessa guia, que vamos supor que eu esteja colocando aqui, por exemplo, documentos criados no Word. Beleza, eu não quero esse texto para ele, eu vou pegar aqui, vou pegar o pincel de formatação e vou aplicar essa parte que estava no sobrenome. Pressiono o Enter para quebrar a linha. Aqui eu coloco então, por exemplo, currículo, Enter, coloco aqui, por exemplo, recibo, ata e por aí vai. E vamos supor que esses textos eu queira que funcionem como marcadores. Então eu seleciono todos os 3, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte aqui, maravilha, perfeito. E aqui eu tenho na guia de parágrafo, nas primeiras opções, algumas opções de marcadores. Se eu clico na seta, eu tenho um marcador em forma aqui de símbolo, circular, esse que não tem cor no fundo, quadrado, tem aqui alguns outros que são de desenho, Então aqui são alguns modelos que eu tenho de marcador. E eu posso definir também outros marcadores diferentes. Então posso selecionar, perfeito. Quando eu der Enter e
e passar para a linha de baixo, ele já entende que eu quero um novo marcador. Se eu não quiser um novo marcador, eu posso vir aqui em cima e colocar nenhum. Pronto, ele tira o marcador e volta até o alinhamento e o posicionamento aqui da linha, né, para mim no local correto. Além dos marcadores, como eu estava falando na aula anterior, que são de símbolos, nós temos aqui ao lado alguns numerados, né, onde nós temos números, letras, romanos, entre outros recursos aqui também, que é possível nós definirmos como formato de número. Temos outros aqui que são marcadores, né, com cabeçalhos, então eu posso colocar marcadores e submarcadores, e, títulos e subtítulos, vamos se dizer assim, depois dentro de alguns projetos práticos nós vamos também estar utilizando, né, e aqui temos opções de parágrafo e recuo, que também são interessantes. Se você deixar os textos selecionados e, por exemplo, diminuir o recuo dele, ó, ele vai andar para a margem, que é a esquerda, né? Vai até ele chegar no limite dela. Se eu aumento o recuo, ele vai andar, né, para o lado direito. Então é bem tranquilo, você consegue trabalhar isso aí. Aqui nós temos um recuo, sempre para qualquer marcador, ele tem um recuo simples. Não só para marcadores, eu poderia pegar o meu título e também aplicar um recuo nele. Isso aí, né, fica a critério aqui do seu tipo de documento. Então, você pode aplicar esse recurso em qualquer tipo aqui, né, de item dentro dele. Ao lado aqui nós temos uma opção de classificação, né? Então, às vezes eu tenho alguns textos, algum item e eu quero trabalhar com classificação. Clicando aqui, ele vai dar a opção de classificar por parágrafo, por título ou por campos, né, em ordem crescente ou decrescente, para que você possa organizar um documento. Aqui nós vamos ter uma opção também para poder trabalhar com, seria a seleção, onde eu posso então exibir ou não, né, mostrar ou não parte do meu texto. Quando você insere aqui, ó, essa opção, ele te mostra, por exemplo, nós tínhamos aqui o título do documento. Todos esses objetos, ele me mostra que foram criados no Word. Por quê? Porque todos esses elementos eu criei aqui, né? Então eu poderia ter um elemento que foi copiado e aí ele separa e organiza ele para mim por tipo de objeto. Isso aqui é bem específico, é para quando você tem, por exemplo, um projeto no Word e acaba importando outras coisas do Excel, do PowerPoint, do Access, e você quer fazer uma divisão desses elementos e saber qual elemento é aqui nativamente do Word, qual elemento é do Excel, né, entre outros. Então serve somente para isso. Aqui abaixo nós temos o espaçamento entre as linhas e parágrafos, significa o quê? Vamos selecionar esses 4 textos aqui que estão no marcadores. Vem aqui eu posso definir o espaço de linha entre eles, ó, aumentando ou diminuindo esse espaço. Se você quiser um espaço diferente do que está aqui, você tem a opção aqui, ó, em opções de espaçamento de linha. E aqui então você vai ter uma configuração um pouco mais elaborada para poder, né, deixar esse espaçamento menor ou maior, ok? Nós veremos também depois em alguns documentos. Aqui eu tenho uma opção de sombreamento para o texto, que basicamente coloca uma cor de fundo em toda a linha, né? Então, se a linha do marcador pega, por exemplo, desta parte onde iniciou o recuo até essa, ele coloca então exatamente neste local esse preenchimento. Essa linha, por exemplo, já vai ser um pouquinho maior aqui à esquerda, então eu seleciono o texto e aí eu aplico essa cor de fundo. É muito utilizado, por exemplo, em jornais, né? Jornais, revistas, eles utilizam bastante esse marcador aqui ao fundo. E do lado aqui nós temos também interessante, vou selecionar esse texto, as bordas. Eu posso colocar uma borda na parte inferior, ó, que é uma linha, né? Uma borda na parte superior, uma borda à esquerda, à direita, colocar todas as bordas, que nesse caso aqui, por exemplo, do texto, ele faz uma caixa. Ah, mas eu não gostei dessa borda, eu preferi uma borda na cor azul e pontilhada. Não tem problema, se você quer algo diferente do que tem aqui pré-definido, você tem que selecionar e entrar aqui, por exemplo, em bordas e sombreamentos. Aí, assim como vários outros recursos que eu citei, ele te dá configurações um pouco mais específicas relacionadas àquele objeto. Então, vou mostrar aqui de forma rápida, ó. Eu posso deixar a borda caixa, que pega aqui 100% por fora do objeto. Posso selecionar um estilo dentre esses que tem aqui no caso pontilhado, posso selecionar uma cor qualquer para ela, posso selecionar uma espessura aqui em largura. Ah, mas eu estou mudando e nada aconteceu. Realmente, nada aconteceu porque ainda não foi aplicada. Quando eu clicar aqui em OK, ó, ele aplica justamente aquela configuração que eu fiz. Então eu tenho uma borda pontilhada na cor azul, né, da forma em que eu havia ali
previamente estruturado. Então é muito tranquilo. Vou selecionar o título aqui e aqui acima nós temos estilos, que são estilos prontos, né? Cada um deles, ó, que você clicar, vai te dar uma personalização diferente. Então eu tenho aqui vários estilos. Toda vez que eu tenho essa seta para baixo, né, dentro dos recursos, significa que eu posso clicar e ali eu vou expandir mais opções de trabalho. Então são vários estilos de texto, que são nada mais nada menos que configurações de texto pré-definidas, né, prontas, algum com um tipo de fonte específica, um tamanho de fonte. Ó, por exemplo, esse aqui tem uma margem superior e inferior. Eu posso vir aqui depois que eu selecionei o estilo e perfeitamente aumentar ele, trocar a cor da letra, trocar aqui o efeito aplicado, tudo isso. Então são estilos de textos que já vêm pré-definidos aí para que nós possamos utilizar. Primeiramente, cria aqui uma pasta de trabalho em branco. Ele tem outras opções que são com tabela dinâmica, né? Tem aqui uma opção de fazer um tour também aí pelo Excel. Por enquanto, nada disso nos interessa. Vamos aqui então entender como que funciona a área de trabalho do Excel. Aqui nós temos acima o menu arquivo, onde eu posso abrir, né, salvar, criar uma nova planilha, entre outros recursos. Temos as guias também, assim como nos outros softwares da Microsoft, né, no Access, no Microsoft Word, entre outros. Dentro dessas guias nós temos as ferramentas. O que nós temos aqui que são nativos e exclusivos do Excel? Nós temos a numeração, o nome da célula, que é a caixa de nome, já vou falar mais sobre ela e explicar. A barra de fórmulas, né? As células em si, que são compostas pelo encontro das colunas que nós encontramos aqui em ordem alfabética acima e das linhas que nós encontramos numeradas à esquerda. Temos a guia de planilhas que fica no canto esquerdo inferior, que aqui só está mostrando planilha 1, mas eu posso adicionar aqui outras planilhas e também renomear. E temos a área à direita, que basicamente tem o zoom, que o meu vai sair, às vezes pode até sair do 100% quando eu precisar de ampliar alguma coisa para que facilite a visualização para vocês. Mas dentro de um trabalho no dia a dia, né, sempre vocês vão manter aí, ou quase sempre, 100%. Aqui nós temos os layouts, que são aqui os layouts padrão. Esta primeira opção nós vamos estar utilizando, que é o layout de grade. Temos outros tipos aqui também, que é onde eu posso inserir aqui, né, para poder trabalhar com adição de dados. E temos uma outra visualização que é para trabalhar aqui com o modo otimizado. Vou deixar sempre aqui no primeiro modo mesmo e nós vamos estar sempre estruturando aqui o nosso projeto com base nisso. Cuidado, porque aqui abaixo tem uma barra de rolagem, tá joia? E às vezes você rola sem querer e acaba sumindo uma coluna ou duas colunas ali, dependendo do tamanho da sua resolução. Então, toda vez que isso acontecer, tomem cuidado com essa barra de rolagem horizontal. Aqui também tem uma vertical. Vamos então entender o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender no Excel é que ele trabalha com célula. Cada quadradinho desse aqui dentro é uma célula. E como que nós definimos a nomenclatura dessa célula? A nomenclatura dela é dada pelo encontro da coluna com a linha. Lembrem sempre disso. Coluna vertical, linha horizontal. Se eu clicar aqui, por exemplo, aleatório em uma, ele está me falando que o nome dela é G7. Sempre o nome vai aparecer aqui na parte superior, que é a caixa de nome. Por que G7? Porque é o encontro da coluna G com a linha 7. Muito simples, muito prático aí, né? Muito fácil. Então, seleciona para mim a D5. Você procura aqui a célula D e a linha 5. O encontro das duas é a D5. É muito simples. Se eu quero aplicar um conteúdo em uma célula, eu clico na célula, vou colocar na 1 e digito esse conteúdo. Por exemplo, vou digitar aqui o meu nome, Hugo Vasconcelos. Ok. Vou pressionar o Enter para que ele confirme, ou posso também clicar fora. Por que isso? Porque se você digita um conteúdo qualquer em uma célula e pressiona a tecla ESC, ele não insere aquele valor. Então, eu estou digitando um conteúdo. Não, desisti, eu pressiono o ESC. Quais são as formas de confirmar? Eu digito e clico fora ou eu digito e pressiono Enter. Essas duas formas confirmam o conteúdo dentro de uma célula. Quero excluir esse conteúdo. Como eu faço? Clico sobre a célula que tem ele e deleto. Tomem um cuidado, né? Deleto pressionando a tecla Delete. Faço a mesma coisa aqui, ó. Tomem um cuidado, porque se esse conteúdo for muito grande, ele pode passar por outras colunas, mas isso não significa que ele esteja nelas, tanto que se eu clicar aqui, ó, não tem nada na I7,
Percebam que ela está vazia e a caixa de fórmulas ou a barra de fórmulas, que também mostra o conteúdo da célula, não me mostra nada. A mesma coisa na J. Por quê? Porque esse conteúdo, embora ele esteja vazando para essas células, ele foi inserido na célula H7. Então, somente clicando na célula H7, eu consigo visualizar esse conteúdo, editar, deletar e fazer as alterações nele. Ah, mas como que eu faço então para que ele não vaze para as outras células? Existem algumas formas, né? Quebrando o texto ou ajustando a largura das colunas. Para ajustar a largura de uma coluna, basta você passar o mouse aqui no final dela, né? Entre a coluna que você quer aumentar ou diminuir o tamanho e a próxima, no caso aqui entre a H e a I, clica, mantém pressionado e arrasta. Com isso você consegue então aumentar a largura daquela coluna para que o texto não vaze ou entre nas colunas anteriores. Se você quiser voltar ao tamanho, a mesma coisa. Você clica, segura e arrasta. Ah, e se eu quiser que ele faça de forma automatizada? Basta dar um duplo clique. E aí, então, ele aumenta essa largura de acordo com o conteúdo que estiver ali selecionado nela. Para que eu possa apagar todo o conteúdo, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui entre a junção da linha e da coluna, nessa parte superior, ele seleciona toda a minha planilha. Aí eu pressiono Delete, pronto, está tudo apagado. Aqui eu vou redimensionar ela um pouquinho, perfeito, para que ele possa voltar aqui então ao padrão, né, com as minhas colunas. E se eu precisar também de aumentar ou diminuir mais de uma coluna, eu posso selecionar as colunas aqui acima. Cuidado que existe uma diferença entre seleção de células, seleção de linhas e seleção de colunas. Quando eu pedir para vocês selecionarem as colunas, significa que você vai ter que clicar sobre as letras aqui acima, ó, e aí ele seleciona então a coluna. Quando eu pedir para selecionar uma linha, é clicando sobre o número da linha. E quando eu pedir para selecionar uma célula, é clicando sobre a célula, e se for um conjunto de células, clica, segura e arrasta. Falarei mais sobre a seleção aqui de células. Vamos selecionar então as 5 primeiras colunas, da A a E. E aqui, se você passar o mouse entre elas, clicar, segurar e arrastar, ó, você consegue fazer um redimensionamento, né? Esse redimensionamento com elas selecionadas são feitas em todas de forma simultânea. Então, todas elas recebem, né, esse aumento aqui. A mesma coisa para menos. Eu poderia redimensionar, diminuir, né, e aí ele vai aplicar em todas elas esse ajuste. Uma outra forma de trabalhar essa largura das colunas é com o botão direito. Você seleciona as colunas, vem com o botão direito aqui sobre qualquer uma delas e seleciona a opção de largura da coluna. E aqui então você digita um valor. Vamos colocar, por exemplo, um valor de 13 e dou OK. Todas essas colunas que foram selecionadas da A a E terão então essa largura de 13. E aí eu posso colocar um conteúdo aqui para poder trabalhar. Vamos colocar então aqui tabela de produtos. Isso na célula A1. Pressiona Enter e ele já vem para a célula de baixo. Na célula A2, coloca aqui, por exemplo, produto. Pressiona a tecla Tab do seu teclado para que ele vá para a célula ao lado, no caso a coluna B, linha 2. Vamos colocar aqui valor, Tab novamente, quantidade, Tab novamente e valor total. Perfeito. Então nós temos aqui primeiro, na primeira célula, que é a 1, na primeira linha, o título da tabela. Na segunda linha, nós temos os cabeçalhos. Geralmente, uma tabela no Excel ela é estruturada dessa forma. Aí, daí por diante, né, da próxima linha para baixo, seria um conteúdo dessa tabela. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que esse produto seja, por exemplo, café. Enter. Vou colocar aqui arroz. Enter, feijão. E mais um outro aqui que vai ser macarrão. Pronto. Perfeito. Vamos inserir alguns valores. 10. Vamos colocar aqui 15. 8 e 3. Perfeito. Percebam que esses valores são números inteiros. Depois nós podemos também editar e alterar aqui, né, personalizando esses valores. A quantidade, pode colocar qualquer valor aí. Eu vou colocar 9, 8, 6 e 5. Maravilha. E esse valor total nós faremos depois baseado em fórmula. Vou explicar fórmulas, funções, né, e outros recursos que o Excel nos disponibiliza. Se você deixa a tabela estruturada dessa forma, fica muito ruim. Por quê? Ela não tem borda. Ah, mas eu estou vendo as bordas aqui do Excel. Detalhe importante, essas linhas não são bordas, elas são chamadas linhas de grade.
bordas, né, você precisa inserir dentro da tabela. Tá, como que eu faço essa inserção? Primeiramente, seleciona toda a tabela. Como que funciona a seleção no Excel? Você clica sobre a célula, né, geralmente a inicial, então A1, mantém o botão pressionado e arrasta até o local onde você quer aí selecionar. Perfeito. Ele faz uma seleção entre esse intervalo. Existem outras formas? Sim, vou clicar fora para que ele saia. Eu posso clicar na primeira célula, pressionar a tecla Shift do meu teclado e clicar na última, que no caso seria a D6, com a tecla Shift pressionada. Ele seleciona então o intervalo. Vou fazer da F até a O10. Pronto, ó. Ele selecionou todo esse intervalo. Eu clico na primeira, pressiono Shift e clico na última. Agora, tem uma outra forma que é selecionando células aleatórias, que é com Ctrl. Vamos supor que eu queira selecionar produto, quantidade e valor total e não queira selecionar valor. Então, eu clico em produto, pressiono a tecla Ctrl, clico em quantidade e clico em valor total. Enquanto as outras células eu for clicando, ó, ele vai fazendo a seleção. Perfeito. É muito simples. Esse recurso é feito aí, né, com a tecla Ctrl. Vamos selecionar toda a tabela, desde a A1 até a célula D6. E com ela selecionada, vamos começar a trabalhar com os recursos dentro da página inicial. Aqui nós temos opções que são relacionadas à fonte, né, devido aí a tipografia, negrito, cor do fundo, e algumas delas nós vamos trabalhar já já. E temos aqui algumas outras que são relacionadas a alinhamento e posicionamento. Vamos começar aplicando uma borda. Então aqui na parte de fonte, do lado aqui nós temos as opções de borda e nesse caso eu vou colocar aqui todas as bordas. Pronto, percebam que a tabela agora ela tem uma diferença, né, na estrutura de linhas para o restante, porque o restante, como eu falei, são linhas de grade, e aqui nós temos as bordas aplicadas. Um outro recurso que é interessante nós fazemos, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, pronto, acho que eu exagerei demais, né, aí, vou deixar aqui com tamanho de 120, beleza. Um outro recurso que nós podemos fazer é unir essas primeiras células, esse recurso chama mesclar, né, ou seja, da A1 até a D1, toda a minha primeira linha para que eu possa aqui então deixar centralizado esse título. Selecione então da A1 até a D1 e vamos utilizar um recurso chamado mesclar e centralizar. Ok, o que ele faz é unir as células que você selecionou e centralizar o conteúdo. Nada impede depois de você colocar ela à direita, né, à esquerda e posicionar aí da melhor forma possível. Outra coisa, eu posso também colocar uma outra cor no texto, utilizando aqui a cor do texto. Pronto, vamos colocar, por exemplo, um tom de vermelho. Ok, né? A célula que estiver selecionada pegará esse recurso. Aqui do lado, eu posso colocar uma cor no fundo dela. Perfeito. Então, eu tenho aqui um título, né, da tabela, com uma cor do fundo da célula e uma cor no texto. Vou colocar esse texto branco para não ficar uma coisa muito papagaiada aqui, cheia de cores. Outra coisa interessante, eu posso também aumentar a altura da linha ou das linhas. Eu quero aumentar a altura da linha 1, então eu passo o mouse entre a linha 1 e 2, não é entre as células, é entre as linhas aqui à esquerda. Tenham atenção quanto a isso. Então passem o mouse entre a linha 1 e a 2, clica, segura e arrasta para baixo. E aqui ele mostra para você a altura em pixels, né? Vamos deixar aqui, por exemplo, cerca de 23 pixels. Né? Pode ser até um pouquinho mais, ó, para dar um pouquinho de diferença maior. Pronto. Então ela está aqui com aproximadamente aí 30 pixels. Ok, a altura está bem destacada aqui em relação ao conteúdo. Ah, mas eu não gostei porque esse texto acompanhou a altura da linha e ficou posicionado embaixo. Sim, porque aqui na guia de alinhamentos, ele está com o padrão sempre alinhando embaixo. Marca a opção, por exemplo, de alinhar no meio, e aí ele fica no meio também na vertical. Ah, eu queria ele com um destaque maior, ok. Seleciona aqui negrito e aumenta um pouco o tamanho do texto. Ou muda também aqui a tipografia de acordo com o que você achar necessário. Então, vou deixar aqui calibre mesmo, 14 e negrito. Legal. Ah, eu queria centralizar todo o restante da minha tabela. Então, seleciona todo o restante, começando aqui de produto, que é a A2, até o final, né? Mesmo que não tenha conteúdo aqui, ó, já deixa selecionado que depois que tiver conteúdo, ele já entra, então, aqui centralizado. E marca centralizar tanto aqui alinhando na horizontal, quanto alinhando no meio na vertical. Perfeito.
nós temos então todo o restante da tabela centralizado. Os cabeçalhos é um costume também colocar um destaque para ele. Então aqui os cabeçalhos, que são os títulos de cada coluna, selecione todos eles e clique em negrito. Ó. E aí você já consegue aplicar um destaque naquela área. Fica bem melhor. Perfeito. Aqui então nós temos a nossa tabela com uma borda e com esse estilo aqui, né, de cores. Aí eu gostaria de ter a linha dividindo só na minha tabela. Eu não quero ficar visualizando esse restante de outras linhas que eu não estou trabalhando. Então, como que eu faço para retirar isso aí? Todo recurso que você quiser deixar visível ou não vai estar na guia exibir. Até então nós só trabalhamos aqui com a guia da página inicial. Vamos na guia de exibir e aqui você tem a opção de linhas de grade. Desmarca esta opção. Ó. Perfeito. Então ele tira todas as linhas de grade. A borda continua. Lembrando que borda não é linha de grade. Se por algum motivo você não tiver também a barra de fórmulas ou a barra de títulos, marquem elas. É aqui que você vai deixar então esses recursos ativos aí habilitados. Vou voltar a clicar na página inicial para voltar aqui para os recursos iniciais. Então é muito simples você criar uma tabela e personalizar, né? Formatar essa tabela. Vamos selecionar os cabeçalhos e com os 4 selecionados eu venho aqui, por exemplo, na cor de preenchimento e aplico uma cor de fundo para eles. Ó. Perfeito. Clico fora e eu tenho uma cor ao fundo dessas células ali, né, inserida. Pode ser que você tenha, por exemplo, uma célula com um tamanho maior aqui. Então vamos colocar em quantidade. Para você editar, você seleciona a célula, vem aqui na barra de fórmulas acima e digita novamente. Vou colocar quantidade de produtos. Ok. Esse texto não coube e eu não gostaria também de aumentar somente esta coluna para que ele coubesse, senão isso vai desestruturar o restante da minha tabela. Qualquer ação que você quiser e quiser voltar, aqui em cima você tem a seta para desfazer ou você pode utilizar o comando Ctrl Z. Vou clicar uma vez nela e ele vai desfazer voltando para o padrão. Então o que eu faço nesse caso é o seguinte, eu seleciono essa célula que passa, né, da largura do conteúdo e utilizo esse recurso acima chamado quebrar texto automaticamente. O que ele faz é justamente quebrar esse texto e jogar ele para baixo. Com isso, a altura da linha também aumenta. Caso ela não aumente de forma automática, faça isso de forma manual, posicionando entre a 2 e a 3 e aumentando. Perfeito. Ó. Então ficou um pouquinho maior aqui. Né? Claro que nada impede também de você selecionar aqui acima todas as colunas. Então lembrem, seleção de colunas. Na parte superior, seleciona todas as colunas e aqui você pode aumentar um pouquinho mais elas. Ó, para desafogar um pouquinho mais esses textos. Então isso aqui vocês vão aprendendo também no passo a passo das aulas, como fazer essas formatações. Vamos lá, valor total. Para me trabalhar esse valor total, eu vou precisar de aplicar uma fórmula. Existem dentro do Excel fórmulas e funções. Fórmulas são os cálculos matemáticos simples, multiplicação, divisão, soma e subtração. Funções já são recursos um pouco mais complexos. Vamos entender na prática a diferença entre os dois. Para que eu possa aplicar uma fórmula ou função, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e que eu via muitos alunos errarem isso, né, em sala de aula, é selecionar o local aonde eu quero aplicar esse resultado. Então, se eu quero fazer aqui, por exemplo, o valor total, né, do café, que obviamente vai ser o valor versus a quantidade de produtos, ou vezes a quantidade de produtos, eu tenho que selecionar primeiro essa célula aqui, ó, ou selecionar a célula onde eu quero aplicar essa totalização, esse resultado. Uma outra coisa que eu esqueci aqui é o seguinte, eu preciso de formatar esse valor como moeda, né, como valor monetário. Então, antes de aplicar esse valor total, eu vou selecionar os 4 valores que eu tenho aqui e vou clicar aqui, ó, na guia de número, na opção de moeda. Você tem aqui a formato de contabilização, temos aqui a moeda, por exemplo, em português Brasil, inglês, euro, e também eu consigo outros formatos aqui dentro dessa opção de mais formatos. Se eu clico aqui em RS, português Brasil, ó, ele coloca essa formatação que nós utilizamos. Então, passa a ter 2 casas decimais e o cifrão na frente. Maravilha. Se eu quiser fazer o cálculo do total agora, então, vou selecionar a célula D3, onde eu quero aplicar. A função, eu começo ela, assim como a fórmula, na verdade nós vamos utilizar a fórmula, com igual. Então, primeiro eu digito aqui igual. Faço o seguinte, né? Tem usuário que costuma digitar os valores.
Quando você tem um valor em uma célula, nunca digite ele, sempre clique sobre a posição dessa célula. Então, se eu quero fazer 10 vezes 9, eu clico sobre o valor 10, ele me mostra aqui B3. Então, nesse caso, ele está me mostrando a posição dela. Vou explicar o porquê disso. Aí eu coloco o símbolo da operação, né, que no caso vai ser asterisco para multiplicação, barra para divisão, mais para soma e menos para subtração. Então, asterisco para que ele possa fazer a multiplicação e clico depois sobre a próxima célula na qual quero multiplicar. Poderiam ser várias outras, a fórmula não tem tamanho, ok? Mas você precisa fazer dessa forma. Então ficou igual a célula B3 que tem um valor de 10, o sinal de multiplicação e a célula C3 que tem um valor de 9. Maravilha! Tendo feito isso, basta pressionar a tecla Enter para que você confirme e ele coloque aqui o valor total. Vou voltar a clicar sobre a célula, que quando eu pressiono o Enter ele cai para a linha de baixo, então volto a clicar sobre a D3 e agora eu não visualizo mais 90 aqui na barra de fórmulas. Como eu tenho uma fórmula, o que eu visualizo é justamente a fórmula, ou seja, o passo a passo que eu tive que fazer para chegar nesse resultado. Se eu clicar no 10, eu visualizo 10. Se eu clicar no 9, eu visualizo 9. Se eu clicar em feijão, eu visualizo feijão. Mas se eu clicar em uma célula que contém fórmula ou função, ele vai me mostrar a fórmula ou a função ali em cima, e não o resultado. Vamos fazer mais uma. Sempre seleciono primeiro a posição da célula onde eu quero aplicar o resultado e começo com o igual. Vou clicar sobre o valor, no caso do arroz, que é 15. Depois, eu vou colocar o sinal da operação em que eu quero fazer, que é o asterisco para multiplicação. E vou clicar sobre a célula C4, que tem aqui a quantidade de produtos. Então, ficou igual B4 vezes C4. Pressiono o Enter e está ali o valor, né, de 120. É muito simples de fazer as fórmulas, né? Lembrando que onde tiver clicado é o local onde ele vai colocar o resultado. Então, se eu tiver clicado aqui, por exemplo, nessa H3 e fizer uma fórmula aqui de igual feijão, né, que é o valor dele, vezes a quantidade, e pressionar Enter, aqui será inserido o valor. Então, lembrem-se disso. Primeiro eu seleciono a célula, depois eu aplico a fórmula. Vamos lá, vamos começar a facilitar as coisas aqui para nós. Imaginem uma tabela maior que eu tenha 100.000 produtos. Eu tenho que fazer isso em todos? Não necessariamente. Por quê? Quando eu crio aqui uma fórmula, eu vou até apagar essa de 120, seleciono a célula e pressiono Delete e ele apaga o conteúdo. Prestem atenção. A seleção, vou até desfazer. Quando você quer deletar um conteúdo da célula, eu falava muito na sala de aula isso. Pedia para o aluno apertar Delete, ele apertava o Backspace, que é aquela seta que apaga para trás. Isso não é Delete. Se você pressiona o Backspace, ó, ele apaga o conteúdo e continua dentro dela. E aí, tudo bem. Se você pressionar Enter, ele confirma. Então, tem essa diferença, ok? Tem o Backspace e tem o Delete. Vamos aqui nessa primeira célula, que é a D3, onde nós temos uma fórmula, né, aplicada, que foi igual B3 vezes C9. Vamos entender primeiro o porquê inserir a célula e não o valor. Se eu insiro o valor também funciona? Sim, prestem atenção. Se eu coloco igual 15 vezes, né, asterisco 8 e dou Enter, também vai dar 120. A diferença é que se eu vier aqui acima, onde está a quantidade de produtos, e colocar 10, esse cálculo aqui acima acompanha, porque ele não pega o valor de 9, ele pega a posição da célula. Se agora ali passou de 9 para 10, aqui também vai ser atualizado. Então, vai ser 10 vezes 10. Se eu coloco o número, isso já não acontece aqui. Eu posso vir aqui em 8 e colocar 10, que o resultado continua 120, porque ele pega 8. Ele não pega a posição da célula. Então, tomem cuidado quanto a isso. Vou desfazer novamente para que volte os valores anteriores, né? E assim eu volto, então, a trabalhar. Esse é um dos motivos, mas ainda não é o principal. O principal motivo que você deve pegar a posição da célula é pelo que eu vou mostrar agora, que é essa alça de preenchimento. Para isso, seleciona a célula, só vai aparecer essa alça no canto direito inferior, vou até aumentar mais aqui, ó, se você tiver com a célula selecionada. Então, não achem que ela vai aparecer, né, ali, por exemplo, se você tiver com outra. Só mostra na célula que está selecionada. Então, seleciona a célula que contém a fórmula e passa o mouse sobre a alça de preenchimento. A sua seta, o cursor do mouse, vai ficar em forma de cruz, né? Só que não é essa cruz aqui, ó, que ele mostra com ela fechada, com essas setas. É uma cruz
preta, sem nada ali em volta, sem setas nenhuma, né? Esta cruz que nós temos, que é essa cruz com seta, serve para movimentar a célula. Então ele faz a posição, ele altera a posição da célula. Deu até erro aqui na fórmula, eu vou explicar depois isso. Vou desfazer. A seta que eu quero que vocês utilizem é essa, então, toda preta. Para isso, você vai posicionar na parte inferior, né, diagonal baixa, que é essa área aqui inferior à direita da célula. Clica, segura e arrasta até a última célula que você tem que preencher os valores totais. Vai dar certo. Por que que dá certo? Porque aqui no meu cálculo, eu vou clicar sobre a 90 novamente, ele pega B3 vezes C3. Quando eu uso essa alça, automaticamente ele vai pulando uma linha. Então, nessa próxima de 120, ele não pega mais B3 vezes C3. Ele pega B4, que é 15, vezes C4, que é 8. Então, dá certinho, né? E assim por diante. Então, ele sempre vai pular uma linha e vai pegar B5 vezes C5, B6 vezes C6 e assim por diante. Perfeito, então. Vai funcionar e eu tenho o preenchimento aqui feito. Vou repetir o procedimento. Vou selecionar as três, pressionar a tecla Delete. Vou clicar sobre a célula que contém a fórmula. Vou posicionar o mouse no canto esquerdo, no canto direito inferior da célula. Clicar, segurar e arrastar até a última. Com isso, ele faz o auto-preenchimento das células aqui, né, replicando aquela fórmula que foi feita. Então, ele mantém a multiplicação e só pula uma linha para baixo. Então, vai funcionar corretamente. Eu vou ter, então, né, esse preenchimento aqui funcionando da forma correta. Então, essas são as fórmulas e esse é o auto-preenchimento das fórmulas. Vamos começar com a parte de funções. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom e aqui abaixo eu vou criar, então, o total das vendas. Estou fazendo isso na célula A9. Abaixo dela eu vou criar média das vendas. Vou criar uma outra célula abaixo chamada maior valor vendido. E uma outra chamada menor valor vendido. Perfeito. Algumas dessas células já estão passando da largura que eu tenho na coluna A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, a célula A9 e a B9, ou seja, as células do lado, né, as duas aqui, e vou pedir para que ele mescle e centralize. Agora, para facilitar isso, eu poderia vir aqui com ela selecionada, clicar, né, sobre o pincel de formatação e selecionar de baixo, ó, as duas abaixo. Maravilha. Se eu quiser que o meu pincel de formatação permaneça ativo, eu dou um duplo clique. E aí, então, se eu seleciono as duas abaixo, ele permanece ativo porque eu vou selecionando outras também. Maravilha. Eu vou pressionar ESC para sair, então, do pincel. Perfeito. Seleciono as quatro, venho aqui nas opções das bordas e seleciono a opção de todas as bordas. Tranquilo. Vou selecionar os quatro novamente e vou aplicar negrito. Eu gostaria que o local onde eu vou aplicar esses resultados ao lado também tivessem bordas. Eu seleciono aqui então as quatro células e aplico a borda nele. Não faz diferença, é muito simples, é muito prático aí de nós utilizarmos. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, acho que aqui tá bom, esse tamanho de 10, ok. E aqui acho que ficou esquisito, eu vou manter ele posicionado à esquerda. Pronto, beleza. Então nós temos aqui ele já estruturado. O total das vendas eu vou inserir nesta posição. Como aqui tudo vai ser valor, eu já posso me adiantar selecionando e aplicando aqui a opção de moeda. Pronto, só clicar aqui acima, ele já coloca então moeda. E como eu faço esse total das vendas? Se eu fosse fazer com fórmula, eu teria muito trabalho, porque eu iria selecionar a primeira célula, igual, este mais este e assim por diante. Imagina eu tenho 1000 aqui abaixo, eu teria muito trabalho, né? Eu chego no resultado, sim, a soma de todos deu 273. Isso foi feito com uma fórmula, mas eu quero utilizar uma função para otimizar o meu tempo. Então, vou selecionar essa célula, pressionar Delete para ele excluir a fórmula, e com ela selecionada, nós vamos aqui na parte de edição, que é a última parte da página inicial, e aqui eu tenho um recurso para algumas funções simples, tá joia? Então, se você clicar nessa seta, você tem, por exemplo, opção para aplicar soma, média, contagem de números, valor máximo, mínimo, né? E aqui eu tenho a opção de mais funções, que também podem ser encontradas aqui nesse FX. Quando eu clico, ele abre a opção de inserir função. Como é uma função básica, eu consigo aplicar ela aqui acima. Então, vou clicar aqui
no botão soma e vou selecionar a opção de soma. Automaticamente ele procurou números próximos a essa célula, ele faz isso. Mas poxa, eu não quero somar isso aqui, que é a quantidade de produtos. Eu quero somar o total das vendas. Então, eu ignoro isso aqui e seleciono o intervalo correto. Perfeito. O intervalo correto é de D3, aqui acima ele me mostra, até D6. Como que o Excel trata intervalos? Com 2 pontos. Então, D3, 2 pontos, D6. Não significa que ele vai somar a célula D3 e a célula D6. Significa que ele vai somar da célula D3 até a célula D6. Tendo selecionado, eu pressiono a tecla Enter e está aqui o meu resultado. A qualquer momento, eu posso clicar sobre essa célula que eu consigo visualizar, então, a sintaxe da minha fórmula. Como que é estruturada uma fórmula? Sempre com o igual, assim como a função. Sempre com igual como na fórmula. Depois, a diferença é que a fórmula não tem um nome. Toda função possui um nome. Nesse caso, o nome da minha função é soma. Aí eu abro parênteses e coloco os valores entre parênteses. Nesse caso, são os valores do intervalo, que são de D3 até D6. Então, é muito simples aqui. Vou selecionar ela, deletar e vou fazer mais uma vez. Venho aqui acima na opção de inserir função e vou selecionar a função de soma. Ele sempre vai buscar números próximos aonde eu estou inserindo a minha função. Quando não é, eu ignoro e seleciono o local correto. Selecionei o intervalo correto, eu pressiono aqui Enter. Maravilha. Então, está aplicada aqui a minha função. Nós temos aqui a primeira função aplicada. Tá, então para fazer as demais eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui na fórmula, seleciono a função e uso a alça relativa para preencher? Nesse caso não, né? Ele vai me dar aqui valores totalmente incoerentes com o que eu preciso. Por quê? Primeiramente, que para achar a média das vendas, eu não uso a função soma, eu vou usar a função média. Então, são outros recursos e outras funções. E também, né, se eu utilizo a alça de preenchimento, lembrem o que eu falei. Cada uma dessas células que estão aqui acima desce em uma posição. Então, na de baixo, em vez dele pegar D3 a D6, ele vai pegar D4 a D7, que não tem nada a ver. E depois, nessa aqui, ele vai pegar D5, que começa aqui, até D8. Sendo 2 valores nulos, e assim por diante. Então, eu tenho que tomar um cuidado, depois eu vou ensinar vocês congelarem essa célula para que isso não aconteça. Vou selecionar essas 3 e vou deletar. Ok. Vou posicionar o mouse em média das vendas, onde eu quero aplicar o resultado da média, e aqui no mesmo local onde eu utilizei para inserir a soma, né, clicando na seta para que ele desmembre esse conjunto, eu seleciono a média. Ele está me colocando o valor mais próximo, é esse? Não. Continua sendo a média das vendas aqui, ó, do valor total. Então, eu seleciono os valores totais e pressiono Enter. Ok. A média das vendas, então, foi 68,25. O que é a média das vendas? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade dele. Então, é a soma de 90, 120, 48 e 15. Quantos valores são? 4. Dividido por 4. Então, vai funcionar perfeitamente. É a mesma coisa você pegar o 273 e dividir por 4. Vai dar esse valor aqui que foi 68,25. Qual o maior valor vendido? Seleciona a célula para aplicar essa função, vem aqui na função máximo e seleciona os valores das vendas, porque é ele que eu quero definir qual o maior valor vendido. Enter, 120, correto? Correto, realmente foi a maior venda. Vem aqui no menor valor vendido, seleciona aqui a função min, que é a função mínimo, e seleciona os valores e pressiona Enter. Perfeito. Ó. O menor valor vendido foi o valor de 15. Então, nós temos aqui, de forma simples, os recursos para poder estar inserindo, né? E é bem fácil você trabalhar com fórmulas e com funções dentro do Excel. É claro que nós veremos fórmulas mais complexas, assim como também veremos funções mais complexas aqui no decorrer, né, do nosso curso. Mas o basicão mesmo é isso que eu passei para vocês. Agora vamos supor o seguinte, poxa, eu fiz a minha tabela, mas seria interessante eu colocar um campo com o código do produto e eu não fiz isso. O que eu posso estar fazendo nesse caso? Tem várias formas de fazer isso aí. Né? A primeira forma é vir com o botão direito aqui sobre a coluna. Né? Eu quero colocar esse código onde? Antes do produto. Então, eu venho com o botão direito sobre a coluna A, aqui acima, ó, botão direito, e seleciono a opção de inserir. Quando eu faço uma inserção de coluna, ela sempre insere à esquerda. Então, à esquerda, eu criei um novo espaço. Beleza.
Agora, vamos colocar aqui então o cabeçalho que é código. Pronto. Para que não fique desestruturado, eu gostaria que ela tivesse a mesma largura das demais. O que eu posso fazer é clicar aqui, ó, entre duas, né, lá no cabeçalho da coluna, entre as letras B e C, por exemplo, e veja a largura de 15. Ótimo, venho aqui com o botão direito sobre a coluna A, não é sobre a célula, é sobre a coluna para que ele selecione, largura da coluna, e coloco aquele mesmo valor, 15. Pronto, primeiro problema aqui já corrigido. Então, eu já tenho esse espaçamento para ela. Agora eu gostaria dessa mesma formatação para ela, que tem no produto. Então, seleciono o produto, copio a formatação com o pincel e clico sobre o código. Maravilha! Como aqui também vai texto, eu poderia selecionar um desses textos, copiar a formatação e aplicar. Com isso, ele pega a borda, ele pega toda a estrutura ali e aplica a formatação daquela célula para mim. Vai ficar desestruturado porque aqui eu mesclei 4 colunas. Eu preciso de mesclar mais uma. Como eu faço isso? Eu seleciono tudo, né? Ou seja, desde a A1 até o lado, que é só mais uma, ok. Tiro a mesclagem desmarcando e volto a marcar ela. Perfeito. Ele já mescla agora da forma correta, ó. Maravilha. E aqui então eu insiro os códigos. Eu queria colocar 001, 002 e assim por diante, mas por padrão o Excel não me permite isso. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiramente digitar os valores, depois selecionar esses valores e utilizar a minha opção numérica. Você tem aqui na área inicial alguns modelos de apresentações prontas, né, que são pré-definições, alguns layouts, depois vocês podem inserir aí e utilizar alguns desses modelos. Obviamente eu vou ter que começar com um modelo em branco para poder explicar para vocês aí do zero. O que faz o PowerPoint? Ele cria aqui apresentações baseadas em slides. Nesses slides, que são os quadros da apresentação, nós podemos adicionar imagens, textos, vídeos e diversos outros recursos, né? Com isso, eu posso então estar criando um modelo para apresentação em uma palestra, alguns modelos publicitários aqui dentro também e diversos outros recursos de forma rápida e fácil. É claro que muito também vai depender do desenvolvedor aqui, né, e da criatividade do desenvolvedor. Quanto ao programa em si, nós temos aqui a mesma estrutura dos outros softwares do Microsoft Office, né, com o menu arquivo, onde eu posso criar um novo, abrir, salvar e fazer outras atribuições aqui dentro do software. Tem umas guias também, onde tem os recursos, se comparado aí o Word e o Excel, né, são bem menos recursos aqui inseridos e recursos aqui bem simples para configuração aqui desses slides e da apresentação. Abaixo aqui nós temos as ferramentas dentro das guias. À esquerda, a guia, né, a nossa guia baseada aqui nos slides. Então aqui nós vamos ter a quantidade de slides inseridos, vou poder inserir um novo slide, configurar e editar, na verdade, os nossos slides. Aqui o nosso slide em si, você tem abaixo aqui também o zoom, onde você pode diminuir ou aumentar para que você consiga ter uma visualização melhor do que você está desenvolvendo. E temos aqui também ao lado alguns modos de visualização. Vou estar utilizando por enquanto o padrão, que é esse primeiro modo de visualização. Nós temos o segundo modo, que é em tela cheia, onde ele aplica aqui a tela cheia dos slides, e o terceiro modo que eu consigo visualizar em si, né, o meu slide cheio, que é basicamente o modo de apresentação. Nós estaremos entrando nesse modo de apresentação quando nós desenvolvemos os slides. Para sair dele, pressiona ESC que ele volta para o modo padrão aqui, né? Eu vou clicar aqui no primeiro modo, perfeito, para que eu possa ver não só a guia de slides, mas também o meu slide à direita. Então vamos lá. Aqui dentro, ao iniciar um novo projeto, na verdade, ele cria um modelo de slide, onde eu posso inserir um título e um subtítulo. Se você clicar aqui nessa caixa, ele vai permitir você digitar um conteúdo ali dentro dela. Não que eu tenha que colocar somente conteúdo de texto, né? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um nome e aqui abaixo no subtítulo, curso de PowerPoint. Perfeito. Agora, vamos supor que esse fosse a entrada da minha apresentação, mas eu quero ter outros slides para poder então criar esse meio, né, e o fechamento dela. Para que eu possa adicionar um novo slide, é bem simples. Eu tenho aqui na página inicial uma opção de novo slide. E aqui então eu tenho como colocar uma seção de título,
uma seção de título e conteúdo, uma seção de cabeçalho, um slide dividido em duas partes, um com somente título, entre outros modelos pré-definidos. Se eu quiser, por exemplo, um slide de título, eu clico aqui e ele adiciona um outro slide semelhante a esse primeiro. Então ele tem um título e um subtítulo. Ah não, mas eu não queria esse subtítulo. Você pode selecionar a caixa e deletar. Ah, eu também não gostei desse título. Seleciono a caixa e deleto. Eu posso recriar o meu slide da forma que eu quiser. Então, eu venho aqui, por exemplo, em inserir, e aqui eu insiro uma imagem nele, ou insiro uma forma com um desenho qualquer aqui dentro. Então, não importa, né, o que você vai estruturar. Uma outra forma mais fácil de você inserir, não sendo aqui pela página inicial, é clicando com o botão direito na guia de slides à esquerda. Então, botão direito, novo slide, e ele insere um slide padrão, né, que tem um título e uma opção de texto onde você pode colocar também outros conteúdos aqui abaixo. E não somente seguir isso como eu acabei de mostrar, pode seguir o que você quiser. Ah não gostei desse slide aqui 2, quero excluir ele, então eu venho com o botão direito sobre ele e tenho a opção de excluir slide. Perfeito. Ah, eu queria mais um outro slide semelhante a esse. Eu tenho a opção aqui de vir com o botão direito e duplicar o meu slide. É muito prático. Com o botão direito ele vai te dar aqui algumas opções. Ah, eu não gostei desse layout, eu preciso de um outro layout diferente. Então, botão direito, layout, e aqui você pode selecionar um outro layout aí ou um outro modelo diferente. Então, são com base nesses slides que nós vamos montar a nossa apresentação. Entendam os slides como quadro da apresentação. Tendo inserido o slide, é claro que você tem que começar a configurar os elementos desse slide. Então, por exemplo, eu posso selecionar a caixa de texto que tem o título e aqui na página inicial aumentar o tamanho da letra, mudar a tipografia, colocar aqui um parâmetro em negrito, alterar a cor, entre outros recursos visuais, né, que o PowerPoint aqui te possibilita. Ah, eu achei que ficou muito próximo o título do subtítulo, então posso clicar sobre essa caixa de texto e arrastar, posicionando da forma em que você achar aí mais conveniente. Então, não fiquem preso ao que o PowerPoint pré-define aqui para vocês. Esta página, por exemplo, ela tem por padrão um fundo branco. Mas o que eu posso fazer aqui com ela? Vem com o botão direito uma área vazia dela, onde não tenha conteúdo, e seleciona a opção aqui de formatar plano de fundo. Dentro dessa opção de formatar plano de fundo, aqui à direita, ele vai abrir um menu, onde eu posso aplicar um preenchimento sólido. O que é um preenchimento sólido? É um preenchimento de uma única cor. Então, selecionando aqui na lata de tinta, ó, eu poderia aplicar uma cor única ao fundo da minha apresentação. Depois, eu posso aqui também criar um preenchimento de gradiente, que é uma gradação de cores, uma mistura de cores, aonde eu tenho aqui gradientes já prontos, pré-definidos, e eu poderia selecionar algum deles, caso eu não queira configurar. Tem um tipo de inserção desse gradiente, que é voltado aqui para a posição dele. Então, ele tem linear, que é esse que vocês estão vendo, onde você tem uma direção. Tem o circular, que é o radial. Temos outros aqui que é retangular, né? E vários modelos aqui que vocês podem também estar aplicando. O mais comum é o linear mesmo. Esse linear, você tem como definir a direção dele. Ó. Se vai ser aqui, por exemplo, partindo da esquerda para a direita. Então, percebam que na esquerda ele tem uma cor mais clara, né? E aqui na parte direita inferior ele tem uma cor mais escura. Porque foi isso que foi introduzido aqui por padrão dentro dessas paletas de cores. Paletas cujo eu posso fazer a modificação. Como? Vou selecionar aqui a cor branca, né, essa primeira paleta, e vou colocar, por exemplo, uma outra cor para ela. Vou colocar um tom de cor mais escuro. Aqui eu tenho várias outras cores no meio. Ó. Vamos supor que eu não quisesse essas cores. Eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo. E ele exclui ela. Pronto. Eu fiquei só com uma cor inicial e uma cor final. Essa cor final eu vou colocar preta. Então eu tenho um gradiente que parte desse tom, né? Vamos mudar essa cor aqui, ó. Vamos colocar um tom vermelho. Pronto. Que parte do vermelho para o preto. E aqui a direção agora para vocês entenderem melhor. Eu poderia mudar as direções com base nesse recurso, configurando, né, ele de diversas formas. Eu vou deixar linear, diagonal, que é o primeiro, com ângulo de 45 graus. Aqui eu posso definir qual proporção eu quero mais, se é vermelho ou se é preto, né, arrastando esta minha gradação, e posso clicar para inserir outros pontos de cores também. Ó. Se eu clicar aqui, ele já insere um ponto meio a meio, né, para que eu possa fazer aqui um meio tom. Então eu consigo também trabalhar com esses recursos. Aqui eu posso adicionar marca de gradiente ou posso também excluir marca de gradiente, que é a mesma coisa de você clicar para adicionar e arrastar para baixo para poder
excluir. Então é muito simples, né? Além disso, eu tenho aqui outras opções abaixo, que seriam posições de cada uma dessas tonalidades, né? Eu não vou mexer com isso aqui, mas caso eu arraste, ele me mostre a posição dela ali sendo editada. Aqui nós temos preenchimento com imagem no fundo ou com textura. Quando eu marco essa opção, se eu quero colocar uma imagem, eu tenho que trazer ela aqui, ó, inserir fotografia de arquivo. E aqui eu busco dentro do meu computador aquela imagem para poder inserir no fundo. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui na pasta de downloads, né? Vamos inserir uma qualquer, eu tenho uma aqui do Office, ó. Perfeito. Ele vai então inserir essa imagem para mim aqui no fundo da minha apresentação. Bem simples, né? Ah, mas vamos supor que eu não queira imagem. Eu gostaria de inserir uma textura. Então aqui nós temos algumas opções que são texturas, né, onde eu posso estar aplicando. Ó. Então eu tenho aqui uma opção de colocar a opacidade. Como ele está ainda com a imagem, né, ele está deixando aqui ela opaca, ó, tirando um pouco da visualização dela, uma coisa muito interessante aí também que nós podemos estruturar, né? E aqui, se você tiver as opções de textura, você pode também estar inserindo essas texturas para poder trabalhar. Aqui ao lado, nós temos aqui, por exemplo, dentro do arquivo, que eu posso inserir da área de transferência, vou aumentar aqui, ó. Pronto, aí fica mais fácil. Ou inserir imagens online. Na textura abaixo, eu posso escolher um modelo aqui, que seriam mais ou menos esses modelos prontos, né? Semelhante aqui à textura de pano, de azulejo, de areia, de diversos elementos. Eu, particularmente, não gosto, tá joia? Mas se você quiser, pode escolher uma textura aí também para o fundo da sua apresentação. Tudo isso que eu estou mostrando pode ser aplicado somente no slide em que você estiver utilizando ou aplicado a tudo, desde que você clique aqui abaixo, ó, em aplicar a tudo. E aí todos os slides terão essa mesma configuração. Aqui eu vou fazer o seguinte, nós temos além desses preenchimentos, o preenchimento de padrão, que são aqui basicamente linhas, listras que você pode inserir, ó, no fundo. Ah, eu gostei, por exemplo, dessa linha aqui, mas eu não gostei da cor, né? Aqui abaixo tem como você definir qual a cor do primeiro plano e qual a cor, né, aqui do plano de fundo. Então eu posso misturar essa linha, por exemplo, com uma tonalidade no fundo e dá para você trabalhar. Sabendo escolher aqui a linha correta, fica interessante. Lembrando que as texturas e os padrões podem variar de uma versão do Office para outra, então até mesmo em uma atualização, ok? Geralmente, né, nas primeiras versões nós não tínhamos essa gama toda de padrões aqui, então se você tiver numa versão 2010, você vai conseguir acompanhar o curso perfeitamente, mas talvez alguns desses padrões que eu estou mostrando não estão disponíveis para que você possa utilizar, porque isso varia de versão para versão. Eu vou colocar aqui no fundo um preenchimento de gradiente, vou utilizar aqui um gradiente pré-definido mesmo, ó. Pronto, vamos trabalhar com um tom de azul. Aí, beleza. Então vou deixar o fundo dos meus slides dessa forma. Vou clicar aqui em aplicar tudo e os outros também recebem esta mesma configuração. Então é muito, muito fácil. Como que eu faço aqui, por exemplo, para executar minha apresentação? Vamos primeiro criar mais 2 slides aqui de forma rápida. Então vou colocar aqui conteúdo da apresentação. Ok, beleza. E aqui podemos inserir alguns objetos, ó, como vocês estão vendo, vídeo, imagens, entre outros recursos, né? Caso eu vá utilizar ele, vou colocar um texto mesmo. Aqui ficará o conteúdo da minha apresentação. Depois eu vou criar uma apresentação passo a passo aqui com vocês, mas primeiro eu vou mostrar então esses conceitos, né? Conteúdo deste outro lado. Pronto. E aqui eu vou colocar somente um texto, né? Fim da apresentação. Pronto, só para a gente ter então 3 slides. A primeira coisa que você deve fazer depois que você configurar os slides é executar os slides. Como que eu executo? Eu posso clicar aqui abaixo, nessa opção no canto inferior direito, ou pressionar a tecla F5. Também temos aqui em apresentação dos slides algumas opções para que nós possamos iniciar. Então, em apresentação dos slides, se eu clico aqui, ó, do começo, que é a tecla F5 que eu falei para vocês, ele expande aqui a minha tela e me mostra o primeiro slide. Como eu não configurei ainda as transições, eu vou passar isso para vocês já já e vou explicar. Se eu der um clique, ele vai passar para o próximo. Então, somente quando eu clicar, ele vai passar, até que acabe e ele me mostra aqui fim da apresentação. Se eu clico de novo, ele volta para o PowerPoint. Poderia voltar também pressionando a tecla ESC. Então, eu já criei alguns slides e dei início à minha apresentação. Antes de fazer a configuração das transições, né, vamos analisar aqui ainda algumas outras coisas.
Na página inicial, eu tenho algumas opções aqui para inserir elementos, que são formas de forma simples. É muito comum você ver esses tipos de formas dentro das apresentações, então pode ser que elas venham a agregar aí, né, o desenvolvimento. Toda vez que você inserir uma forma, você tem aqui à direita, na parte de desenho, a opção para poder preencher essa forma, para poder trocar o contorno dela, para poder aplicar um efeito como brilho, reflexo ou alguns outros que você tem aqui nas configurações. Dependendo da versão que você estiver, ele não vai ter essas informações na página inicial, então vai ser necessário você selecionar a forma e utilizar essas mesmas opções nas ferramentas de desenho. Então aqui, como vocês podem ver, inclusive nas ferramentas de desenho você tem mais opções aqui disponíveis. Então tem o preenchimento da forma, como eu tinha lá, né, e algumas outras opções aqui também, como estilos, entre outros recursos. Então não faz diferença nenhuma. Outro local que você pode encontrar esses objetos também é aqui na guia de inserir. Então, quando você clica em inserir, né, você vai ter aqui objetos do tipo imagem, do tipo formas, do tipo ícones, né, smart arts, que são aqui voltados para elementos gráficos, que também são bem utilizados aqui dentro do PowerPoint, ó. São esses tipos de elementos, dependendo aí do tipo de apresentação que você vai criar, né, é interessante você trabalhar com listas, trabalhar aqui com esses objetos colunados, né, com ciclos. Tudo isso facilita dentro de uma apresentação. Então, posso colocar um ciclo e vamos supor que neste ciclo eu queira inserir alguns textos. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar aqui janeiro. E aí eu vou fazer uma explicação relacionada, por exemplo, ao mês de janeiro. E eu poderia, então, detalhar isso dentro da minha apresentação. São elementos que existem aqui dentro do PowerPoint que vêm a agregar bastante aí, né, a nossa estrutura e o nosso desenvolvimento. O Smart Art ele não ficou legal aqui, ó. Vou selecionar ele, clicando sobre a linha dele e vou deletar. Vamos colocar ele onde tem mais espaço, que seria nesse fim da apresentação. Vou selecionar essa caixa de texto e vou deletar ela. Perfeito. Venho aqui na guia Inserir, Smart Art e venho aqui no ciclo, que foi o que eu peguei, né? Posso pegar qualquer um desses. Vou selecionar esse aqui de ciclo. Pode ser esse aqui, ó, ciclo básico. Ok. E aqui então eu vou ter as opções para inserir, né? Então, como eu estava falando, janeiro, né, fevereiro e assim por diante. Não vou escrever em todos não. Uma coisa interessante é que esses objetos do tipo Smart Arts, eles são objetos inteligentes. Então, se você tem um campo pequeno, né, e digita um texto, ele já insere esse texto no tamanho daquela posição que você pode estar utilizando, tá joia? Eles são um pouco pesados, então ele tem essa desvantagem. Para que você possa editar e estruturar ele, pode ser que enquanto você esteja desenvolvendo, ele pese um pouquinho aqui, então isso costuma acontecer. Depois que você inseriu também, ó, não tem problema, para poder configurar e editar é bem simples, você pode clicar nele, formatar, que você tem um preenchimento da forma, não faz diferença nenhuma. Eu queria fazer todos da mesma cor, então utiliza o Shift para que você selecione todos. Ó, com todos selecionados, você vem aqui e aplica a mesma formatação neles, né? Poderia também mudar a cor do texto, entre outros recursos. Esses elementos aqui também são editáveis. Todos os elementos inseridos aqui dentro do PowerPoint, né, dentro do Office no geral, são editáveis. Então, você consegue trabalhar isso aí. Podem ter certeza que esses elementos do Smart Art, ele auxiliam aí bastante dentro dessas apresentações. Ok, então vamos lá. Criei a minha apresentação, vamos colocar aqui uma imagem também que ficou faltando e é muito comum, né? Você tem algumas formas de inserir imagem. Aqui na guia inserir, clicando em imagens e buscando aqui no seu computador esta imagem, beleza? E você pode também trazer direto da internet. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Ele vai inserir ela, muitas das vezes ela vai ficar num tamanho grande, tá joia? Você clica sobre ela e usa as alças de redimensionamento para poder redimensionar. Ele mostra também aqui ideias de design, quando você trabalha com imagem, e formatação de imagem, que são aplicação de sombra, reflexo, brilhos, que são alguns recursos simples que também podem ser encontrados caso você selecione a imagem e clique aqui em ferramentas da imagem. Então aqui nós temos os efeitos, né? E eu posso aplicar esses efeitos aqui dentro desse meu objeto. Vou fechar ele, não me interessa isso aqui por enquanto. A outra forma de aplicação, vou deixar ela menorzinha aqui, é você buscar na internet, copiar e colar. Para isso, você abre aí o navegador, vou colocar aqui Office, ok? Vou clicar aqui em imagens e vou abrir qualquer uma das imagens que tem aqui, ó. Pode ser essa imagem aqui.
Beleza. E aqui então venho, quando ela carregar, venho com o botão direito sobre a imagem, isso em qualquer site. Às vezes você está buscando lá, né, uma matéria e quer inserir um texto daquela matéria. E ela tem uma imagem, então você pode copiar direto a imagem sem precisar salvar ela. Ou você salva no computador, ou você vem com o botão direito, copiar imagem, volta aqui para o seu PowerPoint, clica na página inicial e clica em colar, ou utiliza o comando que é o comando Ctrl V. Ó. Perfeito. O slide em que você estiver, ele vai colar, você redimensiona e posiciona aonde você quiser. Lembrando que aqui dentro dos efeitos você pode aplicar reflexo também nelas, e se você não gostar do estilo da imagem, né, eu vou tirar esse reflexo que ficou estranho, você pode melhorar também as correções dela. Aqui você tem algumas opções de correção para deixar ela mais clara, mais escura. Também tem opções aqui que são interessantes para cor, tá joia? Onde você pode aplicar uma tonalidade de cor em cima da imagem, então dependendo do estilo, do efeito que você tem aí no layout, olha lá que bacana. Pode ficar interessante, talvez até mesmo para colocar essa imagem de fundo, né, colocar ela dentro de um background. Outra coisa, o elemento que eu insiro por último, ele fica por cima. Se você quiser trabalhar ordem e posição aqui dentro, você vem aqui com o botão direito e aí você vai ter a opção de enviar para trás ou enviar para frente. Então isso aqui também é muito comum, né, lá, enviar para trás ou recuar, ou enviar para trás. E todos os objetos que estiverem aqui agora passam sobre ela. Então é muito comum você trabalhar com esse recurso. Ah, não quero mais essa imagem, seleciono e deleto. Vou deixar essa aqui maior, gostei dela, acho que ficou interessante, né? Então vou manter ela aqui no lado, perfeito. Então já temos aqui 3 slides, né, de forma rápida criado dentro do PowerPoint. Se quiser ver em tela cheia, pressiona F5 ou clico aqui embaixo para que ele possa executar a minha apresentação. Quando eu clico aqui, ele executa a partir do slide que eu estou selecionado. Então o interessante é você clicar no primeiro e aí sim você clica para que ele possa executar a partir dele. Aqui vamos fazer o seguinte, nós já vimos alguns conceitos da guia design, onde nós podemos inserir alguns objetos para compor o conteúdo da nossa apresentação, né? Página inicial e inserir. Vamos agora para a guia design, onde nós temos aqui alguns designs prontos para aplicar, né, como tema. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro slide, que é um primeiro modelo aqui de cores, semelhante ao que nós estávamos utilizando. Tem um outro que é mais formal, né? Cada um aqui vai ter uma característica. É claro que não dá tempo de eu ficar passando em todos, né? Mas é interessante aí você passar e visualizar o que você tem de recursos disponíveis. Percebam o seguinte, que esse slide, por exemplo, ele deixou aqui o título, né, em uma posição com um tamanho específico, ele pode aumentar, diminuir, e o subtítulo logo embaixo. Nada impede de eu alterar. Ó. Se eu não gostar ali, eu pego e modifico, né, de acordo com o meu gosto. Se eu vou tirar essa forma aqui assim, ficou bem esquisito. Percebam aqui que nessa outra caixa, ele já deixou aqui um tamanho diferente para o título, ficou menorzinho os textos, né, e ele vai estruturando de acordo com o modelo em que você selecionar aqui. Ó. Tem uns que vai mudar bastante a estrutura aí do seu projeto. Então, teste, né, e coloque de acordo com aquilo que você vai precisar. Se você clicar aqui na setinha, ele te dá mais opções. Tem como também eu procurar outros temas, né, e trabalhar também salvando um tema atual, caso eu faça algumas modificações. Por exemplo, peguei esse tema, gostei dessa estrutura, mas achei esse texto muito grande, então eu venho aqui, diminuo o texto, coloco uma outra cor, né, adapto ele. Se eu tiver feito isso, depois eu posso vir aqui, clicar nesta opção e salvar o meu tema atual. E aí depois eu posso reutilizar em outra apresentação. Então é bem tranquilo aqui. Selecionei um tema, ele pode ter variantes. Então, por exemplo, esse tema ele tem aqui uma variação de cores, né? Eu poderia selecionar algumas variantes aqui para ele. Então, às vezes você gosta do tema, mas um ou outro detalhe impede que você utilize ele. Então aqui você pode ir alterando, ó, e você vai ter outras opções aí, né? Algumas variações para aquele próprio tema, que são bem semelhantes. Se você não gostar de nenhuma delas, você clica aqui no cantinho, nessa opção, e seleciona a opção de cores, e aí você tem uma gama maior de cores para poder associar ele. Ó. Ah, não gostei também aqui das fontes, da letra, eu seleciono outra. Eu não gostei do efeito que foi aplicado. Então você tem aqui uma estrutura grande para poder, né, modificar aí e adaptar a seu gosto o seu design. Então é muito bacana. Essas novas versões aqui a partir de 2018, 365 e 2019 tem novos designs aplicados e novos recursos de variação, que foi interessante também. Tamanho do slide também é possível, né? Porque hoje em dia a maioria dos monitores trabalham em widescreen.
Esse, por exemplo, aqui que eu estou trabalhando, trabalha em widescreen. Se eu for aplicar isso aqui dentro de uma televisão, né, eu vou trabalhar em widescreen, se ela for aí 32 polegadas, 50, 65, etc. Agora, tem também o padrão 4x3, que é aqueles monitores mais antigos, quadrado, né? E aí, então, se eu utilizo ela, vamos verificar aqui, ó, ele maximizado, ele deixa meu slide um pouco mais quadrado. Isto seria ideal para você aplicar, por exemplo, em um projetor, né? O projetor, dependendo da tela aí, ele tem essa estrutura quadrada. Eu vou voltar para o widescreen, que é o que nós trabalhamos mais atualmente. Nada impede de você desenvolver toda a sua apresentação e depois você alterar isso aqui, tá joia? É claro que o widescreen você tem uma estrutura, uma largura diferente. Então, assim, pode ser que você precise adaptar um ou outro slide para poder rodar isso aí em 4:3. Então, tem essa diferença. E você consegue também personalizar outros tamanhos, tá joia? Então, entrando aqui na opção de tamanho, você consegue aqui definir uma largura específica e uma altura para cada um deles, né? Seja em widescreen ou em outro tipo de papel. Formatação de tela de fundo é aquilo que nós estávamos fazendo, né? Então isso eu já expliquei, não vou voltar nesse recurso, ele pode ser encontrado aqui em design, formatar tela de fundo e também algumas ideias de design, que é aquele recurso que apareceu para que nós possamos configurar aqui do lado. Se você deixar ativo, ele vai te dar algumas dicas, né, de design aqui no decorrer da sua apresentação. Eu não acho muito interessante não, mas se você quiser aí, tiver no início e quiser essas dicas, né, você tem essas opções. Então são as principais configurações que nós temos aqui dentro da guia de design. Na próxima aula nós falaremos da transição, que trata justamente a forma de como um slide passará para o outro, bem como a sua duração, tempo e efeito.